No capítulo desta quinta-feira, 30 de outubro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Mateu conversa com Leonora para que ela não fique nervosa e estressada com Bartolo. Leonora explica para Mateu que Bartolo quer fazer o absurdo de voltar para a Itália e ela não quer. Mateu também acha uma loucura o que Bartolo quer fazer. Leonora conta que ficou com trauma da última vez que eles estavam no navio e ela não quer nunca mais entrar em outro navio. Gumercindo chama Mateu para uma conversa a sós. Mateu promete para Leonora que ele vai dar um jeito nessa história e pede para ela ficar calma. Leonora fica olhando para ele ainda pouco pálida, porque estava nervosa depois da discussão que teve com o marido. Maria do Socorro pede para Leonora ficar calma porque todo mundo lá quer que ela fique. Enquanto isso, Bartolo chora depois da briga que teve com a esposa e com a decepção de ela não querer ir embora com ele de volta para a Itália. Mateu e Gumercindo estão conversando para eles chegarem a uma conclusão de como vai ficar essa história da terra do Bartolo. Gumercindo manda Mateu chamar Bartolo para falar com ele. Bartolo fica pensando besteira, falando que ele deveria ter morrido no navio porque ele não tem motivos para viver, se ele não tem o pedaço de chão dele. E ainda chora porque Leonora não quis entender ele. Mateu aparece e vê o amigo chorando e pergunta como ele está. Bartolo mente dizendo que ele está bem e pergunta por que ele está querendo saber. Eu tô te perguntando porque o meu sogro está querendo falar com você. Bartolo logo imagina que é coisa boa. Angélica fica preocupada por Leonora estar nervosa e triste e Gumercindo fala que irá resolver esse problema. Mas ela está lá na cozinha chorando, falando que o marido dela vai embora para a Itália e vai deixá-la sozinha com a filha. Gumercindo fala que ele já mandou o Mateu trazer o marido de Leonora para ele conversar com ele. Bartolo chega com Mateu na sala de Gumercindo e pergunta se ele mandou chamá-lo. Mandei, sente-se, vamos conversar. Maria do Socorro pede para Leonora ficar tranquila, porque ela sabe que o Mateu e o Gumercindo vão fazer alguma coisa para ajudar o marido dela. Rosana aparece toda sorridente na cozinha e Maria do Socorro chama a atenção dela, por já estar de pé depois do parto. Rosana fala que não vai mais ficar trancada no quarto. Leonora fica pensando que Rosana é louca. Francesco fica pensando alto, que agora ele terá um neto verdadeiro naquela casa. Marco Antônio gosta de ver a empolgação do pai. Mariana toca no nome de Janete para Juliana, dizendo que era tudo o que ela queria. Juliana pede para Mariana não falar naquela maldita mulher. Mariana pede desculpas. E Juliana lembra Mariana que o filho dela também é herdeiro de Francesco. Mariana concorda com Juliana, dizendo que até banho da fortuna Francesco deu nele. Ela alerta Juliana para tomar cuidado porque Janete um dia pode contar a verdade para o filho dela, que ele não é filho de Marco Antônio. Você não imagina, Juliana, o quanto Janete há de querer mimar e proteger esse filho que você está esperando agora. Juliana fica pensativa. Depois da conversa com Bartolo, Gumercindo manda ele parar de besteira de ficar falando em voltar para a Itália. Mateu fala para o amigo que eles irão ajudar ele a conseguir uma terra para ele plantar a uva dele. Gumercindo manda Mateu ir com Bartolo procurar uma terra para ele, verificar os preços e etc. Mateu está prontamente para ajudar o amigo. E Gumercindo manda agora Bartolo pegar a mulher e a filha e irem para a casa deles. Bartolo agradece Gumercindo e se retira da sala. Angélica fica feliz com a atitude do pai de ajudar Bartolo. Gumercindo fala que a mãe dela não quer perder a comida boa da Leonora. Augusto cumprimenta Gumercindo pela atitude dele com Bartolo. Gumercindo fica sem graça, mas já pensando no prejuízo que ele vai ter tendo que comprar terra para um amigo italiano de Mateu. Mateu diz para Leonora que já está tudo resolvido. Amanhã ele e Bartolo vão viajar para ver umas terras. Leonora fica feliz para ver se o marido sossega. Mateu vê Rosana na cozinha e pergunta o que ela está fazendo lá em pé. Ela diz que só está pegando um ar puro fora do quarto. Augusto fala para Gumercindo que ele tem uma visão diferente da dele e do finado pai dele. Gumercindo, com uma cara feia, pergunta para Augusto se explicar sobre a visão dele. Augusto fala que há terra demais nesse país. Gumercindo ironiza Augusto, perguntando se ele acha que o governo deve lotear esse país para dar para os italianos. Augusto diz que o país ele não fala, mas ainda há muita terra no Brasil que poderia ter essa serventia.
Gumercindo estranha o que Augusto está falando e pergunta se agora ele virou defensor dos italianos. Augusto sorri e fala para o sogro que isso não tem nada a ver. Ele está falando de terra e de gente. Angélica fica empolgada com o discurso do marido e pede para ele falar para o pai dela as coisas que ele falou outro dia. Gumercindo fica curioso e pergunta que coisas Augusto falou. Angélica fala que foram ideias de... E Augusto completa: foram ideias de planejamento agrícola. Gumercindo, com ar de deboche, pergunta: o que é isso? Augusto nota o ar de deboche do sogro e gentilmente fala que não vale a pena eles falarem sobre isso, porque ele só entende de café. Gumercindo fica calado, e Angélica e Augusto se levantam para ir se deitar. Angélica toma a benção do pai dela antes de ir dormir. Leonor e Bartolo fazem as pazes. Gumercindo fala para a esposa que ele só espera que amanhã não tenha uma fila de italianos na porta para pedir terra também. Maria do Socorro fala que isso não vai acontecer. Gumercindo demonstra irritação por ele ter que tirar dinheiro dele para pagar os italianos e das fazendas de Augusto, que ele pagou também e ficou sem dinheiro nenhum. Maria do Socorro fica preocupada também por eles estarem sem dinheiro. Ela se deita no colo do marido para tentar acalmar ele. Gumercindo, que não gosta de Augusto, pergunta para a esposa se ela acha que a filha deles gosta mesmo do Augusto. Maria do Socorro fala que eles estão casados, então é porque Angélica gosta dele. E Gumercindo lembra da sem-vergonhice do genro com a italiana Paola. Maria do Socorro afirma que Angélica superou tudo, e Augusto deu um fim nessa história com a italiana. Gumercindo comenta que ele tem medo que Augusto termine maluco como o pai dele, e a filha deles está esperando um filho dele. Ele acha que o governo deveria lotear os terrenos e dividir com as italianadas. Maria do Socorro também acha um absurdo o que o genro falou. Mateus está levando Bartolo para ele ver o preço de umas terras. Os italianos vão cobrar Gumercindo por ele estar dando terra para o Bartolo, e ele mente para eles dizendo que não tem nada disso dele dar terra para ninguém. Um dos italianos questiona Gumercindo por que Bartolo foi viajar com Mateu. Gumercindo mente, falando que Mateu e Bartolo foram para a fazenda de Augusto. Antenor se aproxima bem devagar de Tizil e senta na frente dele. Tizil estranha em ver Antenor por lá. Antenor fala completamente mudado. Olá, menino Tizil. Tizil percebe a mudança brusca que Antenor teve e pergunta o que aconteceu com ele. Antenor sorri para ele. Juliana deixa claro para Damião que Tizil não precisa mais trabalhar engraxando sapatos na rua. Damião explica para Juliana que é Tizil quem gosta de trabalhar assim. Juliana diz que Tizil agora está estudando. Damião é sincero com Juliana e diz que Tizil trabalhar não atrapalha os estudos dele, e conta que Tizil já está lendo feito um adulto. Juliana fica feliz em saber disso e fala para Damião que quando ela for morar em outra casa com Marco Antônio, ela quer que a Naná e o filho dela morem com eles. Damião sorri para Juliana e diz que ele acha que a Naná vai gostar bastante, mas ele não teve mais notícias dela. Tizil confessa para Antenor que ele ficou espantado ao ver ele vestido como rico. É que eu mudei a minha vida de uma vez, Tizil. O capitão do mato, o feitor que você conhecia, está morto e enterrado. Tizil dá logo um aviso para Antenor, que nem ele nem o pai dele sabem da tia dele, Naná. Antenor deixa claro que ele não foi atrás de Naná, até porque ele já está vivendo com ela. Tizil fica surpreso com a revelação de Antenor. Damião também fica surpreso quando o filho fala que Antenor está vivendo com a tia dele. Damião confessa que ele ainda não acredita nisso. Tizil é esperto e notou que Antenor não estava mentindo, até porque Antenor estava bem mudado. Damião fica curioso para saber qual foi a mudança de Antenor, e Tizil conta que ele estava vestido de terno e gravata, parecia gente rica. Damião pensa que o filho está mentindo. Mas Tizil fala que não está mentindo e que se ele visse Antenor ele nem iria reconhecê-lo. Mas como é que pode ele estar vivendo com a Naná? Ele vivia me falando que gostava muito dela. Agora ela ter aceitado ele e eu não consigo acreditar numa coisa dessas. Tizil conta para o pai que Antenor falou para ele que Zé Alceu está implicando demais com ele. Damião fala que pode imaginar. Tizil defende Antenor, dizendo que ele não é mais feitor. O feitor está morto e enterrado. Damião pergunta para o filho se ele sabe onde eles estão morando. Tizil fala que eles estão morando em Santos. Damião fica surpreso ao saber que sua irmã está morando em Santos. Enquanto isso, José Alceu fala para Naná que Antenor não é o pai dele, ele não gosta dele.
Naná pede para o filho parar de ficar reclamando. José Alceu fala que já teve um pai branco que não quis ele não quer outro pai. Naná deixa claro para o filho que ninguém está falando que o Antenor é pai dele. José Alceu joga na cara da mãe que antigamente ela falava que Antenor era ruim e depois aceitou ele dentro de casa. Naná deixa claro que Antenor nunca foi ruim com ela e nem com a mãe dela. José Alceu fala que Antenor maltratava os escravos e Naná fala que por trás de Antenor tinha um patrão que mandava ele fazer isso. José Alceu pergunta para a mãe se era o pai dele que mandava Antenor bater nos escravos. Naná demora um pouco a responder e depois diz que não. Alceu pergunta quem era o pai dele então, porque ela nunca contou para ele. Naná fala que não adiantaria nada ela contar para ele quem é o pai dele. Ela não quer mexer com a memória de quem já está morto. José Alceu deixa claro para Naná que se o Antenor voltar para casa, ele vai fugir de lá. Naná fica assustada com o que o filho fala. O padre acaba falando para Gumersindo sobre o filho que Naná esperava que poderia ser filho dele. Gumersindo se aborrece pelo padre estar lembrando disso. Ora, senhor Gumersindo, eu não sei por que o senhor me esconde isso. E já que ninguém nos ouve, eu estou falando do filho que o senhor teve com a sua escrava Naná. Gumersindo fica surpreso pelo padre estar sabendo dessa história e pergunta como ele está sabendo que a Naná deu um filho para ele. O padre fala que não sabe. Ele só imagina que a Naná possa ter tido um menino. Gumersindo pergunta para o padre como é que ele fica sabendo dessas fofocas, porque o povo fala e ele só faz escutar. Francesco e Marco Antônio chegam em casa e Mariana conta logo que o filho de Juliana teve febre. Ela já deu 3 banhos nele, mas a febre voltou. Marco Antônio questiona Mariana por que elas não chamaram um médico, e Mariana diz que elas não sabiam que médico chamar. Marco Antônio questiona Mariana novamente, perguntando por que elas não ligaram para a casa bancária. Mariana fala que não sabe usar o telefone, e Marco Antônio vai ver como está o filho dele com Juliana. Francesco, agoniado, liga logo para o médico. Marco Antônio, preocupado, pergunta para Juliana o que o filho deles tem. Ela fala que ele teve febre o dia todo. Marco Antônio pede para ela não se preocupar porque o pai dele está ligando para o médico ir lá. Francesco aparece e fala para Juliana que ele já chamou o médico para ver o neto dele. Juliana, triste, fala para Francesco que ela não quer mais sofrer nessa vida. Francesco acaba falando besteira na frente de Marco Antônio, dizendo para Juliana que o filho dela é forte que nem o pai dele. Marco Antônio olha sério para o pai. Francesco percebe que falou besteira e pede desculpas para Marco Antônio, dizendo que ele não queria falar isso. Juliana provoca também, falando que é verdade. O pai do filho dela é tão forte que nem a peste matou ele no navio. Marco Antônio olha de cara feia para Juliana e, chateado, diz para Juliana que eles têm que esperar que o filho dela tenha mesmo puxado para o pai dele, e sai de lá. Juliana ainda tem a cara de pau de chamar a atenção de Francesco porque ele falou aquilo. Francesco diz que sabe, mas ele falou sem querer. Marco Antônio desce reclamando, dizendo que ele vai ter que aguentar a sombra do italiano para sempre e que a vontade que ele tem é de contar para Juliana que aquela criança não é filho dela com o italiano. Mariana chama a atenção do filho do patrão, mandando ele nunca fazer isso. É para ele afogar os ciúmes dele no coração dele. Marco Antônio percebe que Mariana já estava sabendo que aquela criança não era filho de Juliana. Mariana lembra Marco Antônio que foi ela quem levou o filho de Juliana para a Santa Casa. Ele fala que deveria ter imaginado que ela sabia. Ninguém precisaria me dizer. Aqueles foram os momentos mais terríveis da minha vida, Marco Antônio. Ela teria reconhecido aquele menino até pelo calor do corpo dele se ela tivesse ele novamente nos braços dela. Marco Antônio pede desculpas para Mariana. Ela pede para ele nunca mais repetir aquilo porque as paredes têm ouvidos. Marco Antônio diz que está bem e lembra que agora Juliana está esperando o filho dele de verdade. Francesco aparece falando que voltou a febre de novo do menino e manda o filho ir falar com a mulher dele com calma porque ela está nervosa. Marco Antônio ainda pede perdão para Juliana porque ele saiu do quarto com raiva. Ela diz que entende e se culpa também por ter falado aquilo do Mateu e pede para eles esquecerem isso. O médico entra no quarto com Francesco. Marco Antônio pergunta para o médico o que ele acha que pode ser a febre da criança. Eu desconfio que seja um surto de sarampo que se espalhou pela cidade. Juliana olha aflita para o médico depois do que ele falou. E o médico termina de deixar a Juliana arrasada, falando que eles já tiveram algumas mortes na cidade. Marco Antônio olha para a Juliana e ela fica sem chão.
Francesco entrega uma receita e dinheiro para Damião ir na farmácia comprar o que está escrito lá. Mariana pergunta para Francesco o que o neto dele tem. Francesco fala que é sarampo. Mariana pergunta o que eles devem fazer para o menino ficar bom logo. Francesco diz que eles têm que dar o remédio que ele mandou comprar e não deixar que ele tome friagem de maneira nenhuma.